Nas brenhas de Minas Gerais, a reza de uma benzedeira é lei. Elas usam o verbo para botar ordem no que está torto. Mas existe um chão antigo, anterior a qualquer altar, onde a oração trava e a proteção vira pó. Hoje vamos até a Serra da Mantiqueira para entender o que acontece quando a fé bate de frente com uma força que não aceita comando. O Lucas resolveu abrir o jogo sobre o dia em que a voz da Dona Benta foi arrancada da garganta e deu lugar a um aviso macabro batido na madeira. Vamos entrar agora no primeiro conto da nossa série, A Reza Interrompida. Serão 5 episódios explorando o limite da fé contra o que não tem nome e o preço de peitar o que a Terra deveria ter engolido há muito tempo. Eu sou o Max, o seu contador de contos de terror. Max, você conhece aquele tipo de caso que fica trancado a 7 chaves dentro da família? Aqueles assuntos que os mais velhos desviam o olhar e mudam de prosa na hora? Quando a gente é criança, acha que é frescura. Quando cresce, percebe que a omissão era um escudo. Meu avô vivia repetindo que revirar causo antigo era convidar a desgraça para tomar café na sua cozinha. Minha avó também não deixava ninguém tocar no nome daquela fazenda. De jeito nenhum. Acontece que ela faleceu no ano passado. E desde o enterro, alguma coisa me diz que ela quer que isso seja jogado no mundo. Que o pessoal entenda de uma vez por todas que tem chão que a gente simplesmente não deve pisar. Minha avó, a Dona Benta, era uma mulher forjada em fé cega e nervo de aço. Imagina aquela senhora miúda sentada na varanda de uma casa de pau a pique na Serra da Mantiqueira. Ela passava as tardes com um chale desbotado nos ombros, desfiando o terço de madeira sozinha. O pessoal da região respeitava de longe, até porque ela tinha um olhar pesado, um jeito rasgado de quem enxergava o estrago nas pessoas antes mesmo delas abrirem a boca. Ela trabalhava com benzeção desde menina nova. Curou peão de febre brava que médico nenhum curava, tirou o quebranto de recém-nascido desenganado, fez homem largar a pinga e voltar para o eixo. Ela era o porto seguro de muita gente aflita. O problema é que ser a salvação dos outros atrai a atenção de coisas que não querem ser salvas. E a última vez que ela atendeu um chamado de emergência, a nossa família inteira mudou para sempre. O que destruiu a vida da minha avó começou com 3 batidas secas na porta da nossa cozinha, num frio de rachar. Era meados da década de 80. Uma noite fria de lascar, daquelas que a geada queima o pasto. Bateram na porta de casa um pouco depois das 3 da manhã. O chamado vinha de uma propriedade rural que fica espremida entre Carangola e Espera Feliz, um pedaço de terra com um nome amaldiçoado que o pessoal prefere nem pronunciar, famoso por ter um solo ruim até para a praga crescer. O motivo da visita na superfície era comum, tratava-se de um menino. Ele tinha 8 anos completos, neto direto do dono das terras. O garoto não dormia fazia uma semana exata. Mas veja bem, Max, não era insônia comum. O corpo da criança precisava apagar, o cansaço esmagava, mas o garoto se recusava a fechar as pálpebras. Quando a exaustão começava a vencer e os olhos pesavam, um pânico indescritível tomava conta. Ele se debatia na cama, arranhava o próprio rosto, rasgava os lençóis com as unhas e gritava até a garganta sangrar. A avó do menino, que conhecia a Dona Benta há décadas, viajou na carroceria de uma picape no meio da neblina da serra só para implorar socorro. Ela chegou na nossa porta com as roupas sujas de barro, tremendo da cabeça aos pés, agarrada no braço da minha avó. Ela dizia chorando que o menino estava secando vivo, que os ossos já marcavam a pele. Mas o que fez minha avó calçar a botina naquela mesma hora não foi a magreza do garoto. Foi a descrição perturbadora de para onde os olhos dele ficavam vidrados o tempo todo. Meu avô contou essa história para mim anos depois, quando eu já era adolescente, numa tarde em que a gente consertava a cerca do pasto. Ele relatou que tentou barrar a saída dela. O velho sentiu um cheiro de enxofre misturado com mato podre vindo da roupa da mulher que pedia ajuda. Ele segurou o braço da minha avó e disse que aquela bronca não era deles, mas curandeira raiz não afrouxa a reza. Ela pegou a garrafa de água benta, o rosário de madeira escura e entrou na picape sem olhar para trás. Meu avô disse que ficou na beira da estrada de terra, vendo a luz vermelha da caminhonete sumir no breu da Mantiqueira. Ele jurava por Deus que, minutos depois que o motor parou de roncar ao longe, a temperatura caiu tanto que a água da tina dos cavalos congelou na superfície.
Ele passou o resto da madrugada acordado na varanda, fumando cigarro de palha, esperando o pior. Quando ela finalmente voltou, na carroceria de outra picape, com o dia já clareando, a mulher que desceu do carro não era a mesma que tinha saído. O sotaque carregado das montanhas ainda estava lá, a fisionomia era a mesma. Mas faltava um pedaço. A viagem até a fazenda foi um inferno à parte. Quando o carro estacionou na frente do casarão antigo, até os cachorros de caça do dono estavam encolhidos debaixo do assoalho, choramingando e recusando comida. Minha avó pisou no terreiro, ordenou que o motorista ficasse na porteira e caminhou sozinha até o quarto. O que ela encontrou lá dentro estava muito além de uma criança doente. A porta da frente do casarão estava escancarada. O pai do garoto esperava na sala com os olhos fundos, segurando uma espingarda no colo sem motivo aparente, movido apenas pelo instinto de quem sabe que está sendo caçado. Ele não disse uma palavra. Apenas apontou com o cano da arma para o corredor comprido, iluminado por lamparinas a querosene, porque a luz elétrica da fazenda inteira tinha parado de funcionar misteriosamente há 3 dias. O cheiro no corredor era pesado. Lembrava carne esquecida no sol misturada com lavanda barata. Minha avó segurou o rosário firme na mão direita, abriu a porta do quarto e deu de cara com a cena que selaria o destino dela. O garoto não estava deitado, agonizando nos travesseiros como a família relatou. Ele estava perfeitamente reto, sentado no meio da cama, com as costas afastadas da cabeceira. Os olhos arregalados de um jeito que a parte branca parecia rasgar a pele, sem piscar uma única vez. O garoto continuava travado na cama de armar, os dentes trincados de um jeito que a gengiva espremida vazava sangue ralo no canto dos lábios. A visão revirava o juízo. Minha avó pisou no assoalho de peroba e a madeira maciça nem rangeu. Ela tinha o costume muito antigo de andar macio quando entrava em casa de doente pesado, como se o próprio chão precisasse de extremo respeito, ou como se algo estivesse de tocaia esperando vibrações no piso. O pai do garoto ficou ancorado no batente da porta, a espingarda tremendo na mão suada, o peito subindo e descendo frenético feito fole furado. A mãe estava encolhida no canto extremo do quarto, abraçando os próprios joelhos, balançando o tronco para frente e para trás num ritmo doentio. A cama ficava no centro do cômodo, de teto altíssimo, daquelas fazendas de café escravagistas onde o pé direito não parece ter fim. E lá estava o moleque. A parte branca do olho injetada de veias miúdas, a pupila fininha feito agulha cravada, pregada sem piscar na janela escancarada. A noite mineira estava murada do lado de fora. Nem o contorno rasgado das bananeiras lá no quintal dava para enxergar no breu. E o moleque trancado nessa imobilidade violenta, focado numa coisa sem forma. Minha avó cruzou o espaço com passadas curtas, calculadas. Ela não perguntou nada para os pais porque curandeira velha sabe que histeria atrapalha a leitura do ambiente. Ela abriu a bolsa de palha de milho gasta, tirou a vela de cera amarelada de abelha, um maço de alecrim ressecado e a garrafa de vidro transparente com a água benta que pediu para o capelão semanas antes. A cada passo que a velha encurtava até o pé do colchão, o ar engrossava. O oxigênio mudava de textura, ficando espesso, rarefeito, engolindo a respiração da família inteira e pesando nos ombros. Meu avô me contava que a família narrava a entrada de Dona Benta como o instante em que a realidade material daquele quarto rachou de ponta a ponta. A mulher miúda riscou o palito de fósforo de madeira na caixa de papelão. A chama pequena e alaranjada estourou, iluminando o perfil trancado do menino e a pele grudada no osso do rosto. Mas décimos de segundo antes que ela conseguisse encostar o fogo no pavio branco da cera, o garoto petrificado girou a cabeça na direção dela com uma violência estúpida, num pulo elétrico. E com a boca grudada pelo sangue seco, ele puxou um rosnado oco que não subiu da garganta de uma criança inofensiva, mas do peito largo de uma besta enjaulada roendo ossos. O baque daquele som irracional foi tão violento que a mãe soltou um grito rasgado e afundou o rosto na quina da parede. O pai engatilhou a cartucheira com um estalo de aço bruto e levantou o cano tremendo para a cama, apontando direto para o próprio moleque, movido pelo puro instinto de sobrevivência. Minha avó nem cedeu 1 milímetro. A velha de nervo blindado, cravada no centro do assoalho envelhecido, avançou a mão nua e segurou a ponta do cano de metal frio do homem, baixando a arma na marra. Não gastou verbo.
O olhar pesado que ela atravessou de banda pro pai foi o suficiente para esmagar a covardia e o desespero do cara. Ela vivia calejada de saber que chumbo grosso não machucava o tipo de desgraça milenar que tinha invadido a cabeça fraca daquele menino doente. Ela virou as costas para a espingarda, voltou pro colchão ensopado de urina e tentou a vela na terceira vez, já que o ambiente recusava a centelha, sugando a fagulha para fora daquele quadrado de pau a pique. Quando a ponta fina do fogo estabilizou finalmente, a claridade barata empurrou as trevas densas para os 4 cantos podres do teto. Ela virou 2 goles da água benta no maço amassado de ervas da bolsa e ergueu o braço seco de pele frouxa, cortando a cruz no vazio pesado do quarto. O menino estrebuchou na cama, o rosnado arrebentou mais alto, chicoteando o pescoço feito cobra-pega em armadilha, lutando furiosamente para desviar a pupila da janela e travar a atenção na rezadeira de roça que ousou peitar o contato. O cheiro de enxofre cozido com mato podre desceu pelo telhado com uma pancada só. Dona Benta mastigava as sílabas, mesclando o começo morno de São Bento com cânticos que as rezadeiras mantinham em segredo debaixo da língua para as horas fúnebres. Ela ia esmagando a segunda volta completa das contas entre o polegar e o indicador, enrugados quando a reza falhou fisicamente. O cordão explodiu num estalo seco na mão dela. O fio duro e trançado rebentou de vez, despencando as bolinhas de madeira preta que quicaram no piso encerado, estalando igual pedra despencando em fundo de poço seco. A pressão atmosférica daquele cômodo esmagou a cabeça dos vivos a ponto da mãe agarrar os ouvidos, sentindo os ossos estalarem de dor. E diferente do esperado, a chama mixuruca não sumiu. Ela dobrou para trás, rasgando a ponta, inclinando num ângulo impossível, como se um peito colossal do lado de fora da fazenda tivesse puxado todo o vento de espera feliz para dentro de uma baforada monstruosa. A puxada brusca congelou o pai no lugar, inutilizando a espingarda esquecida do lado da perna frouxa. Dona Benta plantou o coturno de couro no chão sujo, parecendo 2 estacas brutas de aroeira cravadas na terra. Quando ela girou os calcanhares de forma defensiva e cravou a linha de visão direto para o vão aberto, o golpe estraçalhou qualquer razão daquela madrugada inteira. Não bateu o rosto de um lobisomem caipira, nenhuma assombração de lençol de roteiro vagabundo ou criatura moldada. A coisa do lado de fora repudiava molde. O que ela bateu o olho, bloqueando o facho magro da lua de inverno mineira, era uma massa pesada colossal. Um borbotão denso e vivo que invadia as bordas do vitrô ressecado. Aquilo latejava grosso, retraindo e vomitando a própria matéria asfixiante, engolindo os fiapos de luz e entortando a madeira da guarnição até a fibra chiar. Lembrava chorume em formato de gás virando do avesso, estragando a noção de distância humana, confundindo a vista a ponto de virar o estômago de enjoo braçal. A substância encorpada empurrava a resistência do terreno, obcecada, testando as barreiras físicas da propriedade inteira para sugar o cérebro paralisado do moleque. Mulher de cidade teria desmaiado de parada cardiorrespiratória no primeiro minuto. Mas curandeira velha do interior tropeiro não entrega ponto, não afrouxa blindagem. Benta trancou a mandíbula ressecada de raiva, recolheu as lascas caídas do terço negro arrebentado dentro do punho suado, cravou a unha no próprio osso e ergueu a nuca. O volume pequeno que rasgava os cânticos de beira de leito estourou em 4 degraus de altura, rasgando as frestas velhas da janela. Ela começou a entubar a oração violenta na cara daquela presença asquerosa. Ela enfiava a bronca de exorcismo brutal no grito seco, o tipo extremo que estala telha no telhado. O grito escalou tanto que a massa disforme cravada no vitrô pareceu sentir a pancada de calor humano fervendo, dobrando um palmo para trás num contorcionismo de fumaça adoecida. Na mesma hora, o garoto largou o transe e chicoteou as costas inteiras no ar em arco de agonia. A mandíbula rachou o tranco, soltando um urro rasgado enquanto o corpo levitava, flutuando 2 dedos do lençol de forma abissal. A curandeira mineira esvaziou a caixa torácica murcha toda, arregalou o olho castanho, furando as que a ameaça na vidraça, e apontou a unha para fora num golpe final. Aquele era o cheque-mate da benzeção, o tiro final para explodir as rédeas da entidade. E todos ali testemunharam a sanidade pifar no momento fatal.
O pai abraçou a estrutura pesada da porta, querendo vomitar as tripas no sapato, alucinado com a brutalidade que saía da boca de uma senhora miúda daquele nível. Ela bateu o calcanhar com peso de macho adulto, abriu a traqueia fina no último limite anatômico da musculatura envelhecida. Puxou a inspiração máxima com o olho fixo no terror viscoso na janela e foi estourar de vez a ordem: pela cruz de Cristo, a minha reza te rasga. A sentença definitiva que despedaçaria os pilares do bicho ia dominar o ardenço de espera feliz. Ela contraiu os nervos do pescoço para o estopim violento, mas a sentença, rasgando o demônio, não se fez ar. Nenhum fiapo sonoro vibrou nas paredes. A mudez degolou a reza raiz num impacto tão absoluto e agoniante que arrancou a espinha de todo o mundo de susto estagnado. Não teve tosse, pigarro, salivação grossa fechando a glote ou velhice quebrando a saúde. O relato de sangue gravou nos registros familiares que a pressão dos tímpanos afundou seco na base da cabeça, como se a gravidade do cômodo colapsasse numa martelada surda só em volta do corpo da velha de pé. As cordas vocais desligaram da carne como interruptores estilhaçados na mesma hora da puxada de ar. Benta foi puxada de arrasto pelos joelhos, batendo as rótulas no concreto cru e gelado do piso. Ela desabou de cara com a boca repuxada em espasmo, braços largados em forma de cruz arriada. Aroco subia e descia pela garganta seca, ralando o céu da boca, mas a vibração despencou morta na nascente da traqueia. A fala havia sido decepada na raiz com navalha cega. A autoridade secou do couro miúdo, e no momento preciso que os ossos da velha trituraram no piso grosso sem soltar um mísero urro, a aberração colada no quarto se retorceu toda, borbulhando fúria de recuo, e encolheu no abismo do quintal negro, sumindo como chumbo na água suja. O cheiro atroz sumiu como se lufadas limpas arrastassem a podridão da fazenda embora de uma vez, e o fósforo da lamparina lambeu limpo sem raspar madeira, soltando uma fumaça fina de fim de batalha. O menino capotou as costas, feito saco rasgado de milho no travesseiro destruído pelas unhas, rasgou as narinas num suspiro puro e apagou num sono de chumbo duro, livre e limpo do mal parasita, para o resto da vida adulta inteira. Mas do outro lado do colchão imundo, Dona Benta jazia tateando o próprio pescoço, deitando sangue no dedo esfolado. O peão da fazenda engoliu a bile seca, ignorou as próprias pernas molengas, rastejou de joelhos imundos até ela e ofereceu ajuda. A rezadeira virou os olhos apavorados para ele, abrindo a boca num rasgo agonizante para clamar socorro humano para as montanhas de Minas Gerais. E apenas sopro vazio, vento sem cor ou nome esvaziou do seu rosto. Ela estava mutilada por dentro. A benzeção inquebrável cobrou a língua e a entidade levou o troco. O choque de realidade dentro daquele quarto na fazenda em espera feliz foi um soco no estômago de todo mundo. O pai do garoto soltou a espingarda no assoalho com um estrondo brutal de metal e madeira batendo no piso polido. Correu escorregando na própria bota e se ajoelhou perto do rosto da minha avó. O homem ignorante, que minutos antes apontava uma cartucheira engatilhada para o próprio filho, numa crise de pânico, agora chorava feito um moleque novo, chacoalhando os ombros miúdos da Dona Benta. Ele implorava por uma resposta vocal dela. Implorava por um pio que fosse, mas a boca enrugada da velha abria e fechava feito peixe atirado na terra seca. O desespero cru nos olhos castanhos dela rasgava a sanidade de quem tivesse a coragem de encarar. Aquele vazio sonoro agoniante, a mudez absoluta que devorou o espaço da reza poderosa, era a prova física irrefutável de que o embate tinha arrancado um pedaço invisível da carne dela. A velha estava oca por dentro. A mãe da criança finalmente desgrudou da quina da parede, rastejou de quatro até a borda da cama e agarrou o peito do filho, deitando a orelha sobre o coração do garoto. A respiração do moleque estava mansa, compassada, o peito subindo e descendo num ritmo anestesiado que a casa não presenciava há uma semana exata. O preço vivo daquela cura incalculável estava ali, arriado no chão sujo, arfando sem produzir uma mísera vibração no ar carregado. O dono das terras não perdeu mais tempo. Enrolou minha avó num cobertor grosso de lã de ovelha puída, ergueu o corpo leve, feito palha nos braços suados e ordenou a saída. O dia começava a cortar o breu da madrugada no horizonte da mantiqueira,
desenhando a serra num tom arroxeado machucado. Jogaram a curandeira de qualquer jeito no banco do carona da caminhonete e o motorista pisou fundo, espancando a suspensão do carro na estrada de terra batida. O trajeto violento de volta para nossa roça parecia um cortejo fúnebre sem caixão. A picape sacudia violentamente nos buracos afundados da serra, a poeira vermelha engolia a caçamba e minha avó mantinha o olhar cravado no painel de lata do carro, ajeitando a borda do chale sobre os ombros com dedos tremendo sem controle. O capataz no volante checava o espelho retrovisor a cada 2 minutos, com os dentes trincados no lábio inferior até arrancar sangue, torcendo para que ela tossisse e provasse que ainda era humana. Nenhuma vibração. Quando o pneu careca da caminhonete patinou na frente da cerca de arame farpado do nosso quintal, meu avô já aguardava no terreiro, com o cigarro de palha dependurado apagado no canto da boca, a feição derretida de agonia pura. Ele correu na direção da porta do passageiro, puxou o trinco enferrujado no tranco e amparou o corpo da dona Benta. Ele perguntou atropelando as palavras o que diabos tinha rolado. Se o serviço deu certo, se a velha estava machucada em algum canto do corpo. A resposta veio num sopro vazio rasgando a traqueia dela, um chiado rasposo de fole furado que fez o velho recuar um passo inteiro para trás, sentindo a pulsação esfriar nas veias do braço. A mulher dele tinha voltado com a alma decepada. Nos meses cruéis que se arrastaram pisando em cima daquela madrugada amaldiçoada, nosso casebre de pau a pique afundou num poço de angústia constante. Meu avô perdeu a cor do rosto e o prumo da lida. Ele jogou a parceira da vida inteira numa charrete dura, rasgou o dinheiro ralo que guardava no colchão e percorreu os consultórios médicos do centro de Carangola, tentando até a sorte com especialistas de outras cidades maiores. Os doutores de jaleco limpo enfiavam palitos ásperos na base da língua dela, projetavam luz forte na garganta funda, apertavam a musculatura do pescoço procurando nódulo escondido. O laudo final era sempre uma bofetada estúpida na inteligência do caipira. Clinicamente, as cordas vocais continuavam intactas. Faltava inchaço crônico, paralisia no maxilar ou qualquer rachadura física no tubo respiratório que justificasse a mudez súbita. Um figurão engravatado de passagem pela capital ousou preencher um papel afirmando se tratar de puro choque psicológico de senilidade, um trauma barato resolvido com chá de erva cidreira e encosto de cama. Meu avô socou a mesa de mogno do consultório com a mão fechada, trincando o verniz do móvel fino. Ele vivia calejado de saber que abalo mental não apaga a firmeza violenta de uma benzedeira, que cansou de expulsar jagunço armado do terreiro só no grito. A ciência dos engravatados falhava de forma ridícula porque buscava defeito em tecido muscular e osso. O estrago profundo passava longe da biologia. A aberração que entortou o vitrô na propriedade em espera feliz simplesmente extirpou o dom do verbo da garganta dela. Deletou a frequência sonora da existência da velha com a mesma facilidade que a chuva lava o sangue de um porco abatido na grama. Dona Benta aceitou a tragédia esmagadora muito antes do companheiro. Ela se recusou a botar os pés em hospitais. Parou de injetar força inútil no pulmão para expelir ar vazio. Puxou a cadeira de madeira maciça envernizada, arrastou arranhando o piso até o centro da varanda de cimento queimado e firmou. Residência ali. Aquele olhar castanho cortante continuava afiadíssimo, a espinha dorsal ereta como aroeira cravada na terra, rejeitando curvar, mas a comunicação da boca para o mundo entrou em colapso. O fluxo de aflitos na porta de casa evaporou. Quem procurava arranjo espiritual dava de cara com uma sentinela rígida de olhos arregalados, apontando agressivamente o dedo podre de fumo na direção da porteira, enxotando visita curiosa sem soltar uma respiração mais alta. O status glorioso de curandeira ruiu sem piedade, alimentando o timoedor de fofoca da zona rural. Morador do mato não perdoa a miséria alheia quando perde a explicação lógica. Batizaram a velha com um título perverso. A vizinhança da serra carimbou ela como a mulher da boca trancada, jurando nos botecos de beira de estrada que ela devia a alma pro mato e pagou o adiantamento entregando a própria língua num prato fundo. Meu avô comia essas blasfêmias mastigando poeira, seco por dentro. A punhalada diária de acompanhar a parceira encarcerada num corpo mudo roía o estômago dele sem trégua. Acontece, Max, que uma curandeira,
forjada em aço puro, não aceita a coleira do destino de cabeça abaixada. A massa cinzenta daquela mulher continuava rodando num giro altíssimo, cruzando os sinais do mundo material com as vibrações doentias que ela ainda rastreava nos cantos escuros do sítio, costurando uma rota de fuga da própria incapacidade. E foi num fim de tarde podre, afogado numa tempestade torrencial meses depois da noite do confronto, que a mecânica do terror substituiu a fala. A enxurrada barrenta descia, rasgando as valetas do terreiro. O tamborilar pesado da água no zinco do telhado esmagava a audição de qualquer um. Meu velho descansava sentado num toco de eucalipto, afiando a lâmina de um facão sujo de terra. Dona Benta observava o temporal da sua cadeira fixa, escorada no reboco cru da parede. Do completo absurdo da cena chuvosa, um ruído oco, agudo e seco rasgou o meio do estrondo da tempestade, de uma vez só. Meu avô travou a lâmina no ar na mesma hora. Ele esticou a coluna e cravou a atenção na mão direita da esposa. Os dedos rústicos de pele esticada, carregando aquelas unhas grossas encardidas pelo roçado diário, desciam com força bruta na braça resistente da cadeira. Toque, 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 toque. Não havia aleatoriedade naquilo. O arranjo carregava uma frieza matemática implacável, uma métrica de pura intenção consciente. Faltava qualquer semelhança com tremor senil ou espasmo nervoso. Cada pancada explodia uma raiva concentrada. Meu avô largou o facão pesado no chão encharcado, esfregou a mão molhada na calça e avançou engolindo seco. Em cada repetição exata da sequência das unhas arrebentando a tia madeira, a velha fuzilava o rosto do meu avô com as retinas cravadas, intimando o velho a decifrar a pancadaria rítmica. Ele buscou um banquinho precário e se plantou na frente do abismo que eram os olhos dela. Brotou ali mesmo, no meio do barro e da água fria, uma engenharia de sobrevivência grotesca, erguida na urgência de quem sentia o cheiro do predador e não tinha mais voz para gritar socorro. Consumiu semanas até o caipira endurecido mapear a engrenagem doentia das unidas. A percussão torturante raspando a peroba da cadeira fixou-se na cabeça da família igual britadeira. A lógica da velha era bruta. 2 marretadas espaçadas e lentas exigiam mantimentos básicos da matéria humana. Café, forro para frio de noite, água limpa. Uma chapada de todos os dedos acompanhada de arrasto duro da unha comprida escancarava a recusa imediata, ódio ou impaciência extrema. Contudo, o alerta que implodia o coração do meu avô ocorria quando ela precisava berrar sem usar a garganta. Nas madrugadas pesadas, quando a percussão acelerava de repente, atropelando o tempo do relógio e virando uma metralhadora ensurdecedora de madeira. Toque, 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 toque. A espinha de quem estivesse acordado travava no ato. Benta despertava de um pulo da cama de ferro, endireitava o tronco, cravando a unha direto na prancha grossa da cabeceira cega, fuzilando o breu impiedosamente. O código histérico era o alarme. A mesma contaminação asquerosa que partiu o vitrô de espera feliz seguia patrulhando os quilômetros em volta do casebre. A coisa passeava cheirando o ar, procurando fiapo da rezadeira, atrevida que peitou as antigas leis do desconhecido de frente. A bizarra troca de comunicação transbordou o quintal e alcançou as estradas. Numa região onde os sítios de gado são rachados por quilômetros de mato, o som navega limpo cruzando a bruma noturna. Os moradores daquela curva do mapa dobraram a orelha para a varanda da isolada. No princípio da tragédia, a pancadaria enlouquecida chocava os cavaleiros que guiavam burros de carga pela estrada fronteiriça. Mas o bizarro virou superstição. A superstição endureceu e se converteu no estatuto definitivo para continuar respirando na serra. Os tropeiros da área gravaram nos ossos a nova lei. Caso as batidas passassem lentas, folgadas e arrastadas na residência da Dona Benta, a trilha estaria expurgada de mal-olhado e perigo abissal. O gado avançaria ileso. Agora, se a martelada do casco da unha soasse furiosa, parecendo uma debandada de osso quebrando na madeira, os homens de bota esporeavam os cavalos virando as rédeas para o lado oposto sem pensar 2 vezes. Buscar abrigo trancado, entupir vão de porta com sal e acender fogueira alta virava prioridade. Zero coragem de cortar a mantiqueira na calada, enquanto a mulher da boca trancada
estivesse massacrando a braça do assento. O código de batidas corrompeu a rotina, transformando o tique nervoso da inválida numa estação macabra de radar paranormal, avisando a bicos pulmonares que a fronteira do impossível caminhava com fome pelo quintal. Aquele ritmo de madeira oca regeu as próximas 3 décadas inteiras da velha curandeira. Uma rotina de alarme infinito que explodiria o pedágio macabro no ano exato da sua despedida desse plano. Os 30 anos seguintes desceram rasgando a nossa família feito uma lixa grossa. O calendário trocava de folha, o mundo lá fora inventava tecnologia, o asfalto cortava as margens do interior de Minas Gerais, mas na varanda de cimento queimado da nossa roça, o tempo apodreceu no lugar. Dona Benta envelhecia feito uma raiz de aroeira arrancada da terra, ressecando, mas rejeitando tombar. A pele fina do rosto virou um couro manchado de sol e poeira. O cabelo branco raleou até mostrar as veias da têmpora, mas a postura rígida continuava exatamente a mesma da madrugada em que a entidade capou o dom da palavra dela. A braça direita daquela cadeira de peroba roxa virou o testamento cravado da brutalidade que ela suportava. 3 décadas afundando a unha grossa na mesma prancha de madeira entalharam uma valeta profunda, um buraco liso na mobília. A ponta dos dedos dela deformou por completo. Calos de ossatura espremida brotaram nas juntas, alterando a anatomia da mão direita para servir exclusivamente como um martelo macabro de percussão. Eu nasci e cresci assistindo a essa loucura torturante da porta da cozinha. Minha infância inteira foi rastreada por esse metrônomo doentio de madeira rachada. Quando eu queria brincar no terreiro de noite, caçando sapo perto do açude, minha mãe encostava a orelha na varanda primeiro. Se o barulho da unha estivesse mansa, o portão ficava destrancado. Mas se a cadência atropelasse o ritmo, se o barulho da unha raspando a peroba acelerasse feito tiro seco de carabina, descarregando cartucho grosso, minha mãe me arrastava pela gola da blusa para dentro da sala. Ela passava tetramela de ferro pesado na porta de trás e mandava todo mundo rezar de olho fechado. Ninguém ousava questionar ou pedir justificativa. O instinto avisava que a anomalia, sem rosto de espera feliz, estava farejando o arame farpado da nossa cerca, cobrando o pedágio do embate antigo. A presença asquerosa nunca perdoou a afronta da velha curandeira. O cerco espiritual agoniante durou a vida inteira. A mudez da minha avó nunca foi um defeito médico. Foi um troféu sádico que a coisa exibia, rondando a nossa propriedade ano após ano para checar se a velha continuava domada e quebrada por dentro. Esse fardo invisível esmagou a saúde do meu avô muito antes da conta fechar. O velho caipira não suportou a pressão corrosiva de dividir o teto com um radar humano de desgraça e infartou no pasto, caindo de cara perto do coxo dos bois numa tarde de terça-feira. Dona Benta não produziu uma mísera lágrima no enterro dele. Ela arrastou o corpo miúdo até o primeiro banco da igreja matriz de Carangola, cravou a unha dura no encosto de peroba do banco da frente e bateu um ritmo fúnebre, seco e arrastado. Ela prestou a última homenagem, martelando a madeira sem afrouxar a espinha dorsal 1 centímetro. A força bruta daquela senhora sustentou a carcaça dela até o ano de 2025. Ela chegou aos 94 anos e o corpo finalmente cedeu o pedágio biológico. Os órgãos internos entraram em falência múltipla. O pulmão puxava o oxigênio com um chiado rasgado de fole furado. Os rins pararam de limpar a sujeira venenosa do sangue. A família arrastou a cama de ferro maciço para o meio da sala de estar para facilitar a lida diária. O cheiro de remédio de posto misturava com o cheiro pesado de velhice, criando um ambiente espesso de quem está arrumando a mala para ir embora do mundo. E foi na penúltima madrugada da existência dela que o oxigênio da nossa roça apodreceu sem aviso prévio. O odor de enxofre cozido misturado com mato podre do brejo desceu pelo telhado de zinco da nossa casa numa martelada única. Era com precisão absurda o mesmo cheiro, nojento que o meu avô relatou ter sentido na roupa da mulher desesperada que bateu na nossa porta 40 anos antes. Os cachorros de caça do vizinho estouraram a cerca de madeira, sumindo no meio da braquiária, chorando feito filhote. E a velha, arriada no meio do colchão d'água, arregalou o olho turvo de catarata, rasgando a pele flácida do rosto. A respiração rala da Dona Benta agarrou no fundo da traqueia estragada. A fraqueza muscular extrema não permitia mais que ela levantasse o tronco. A vértebra não aguentava o peso miúdo do crânio.
Minha mãe estava agachada na beira da cama, espremendo o pano úmido da testa da velha na bacia de alumínio, quando a temperatura da sala inteira despencou, estalando o reboco. O termômetro do rádio não batia com a realidade. Era pleno mês de janeiro, um calor desgraçado na serra, mas o suor na nossa testa virou pedra de gelo. A lamparina que a gente deixava no canto do cômodo por conta da falta de luz constante começou a engasgar o fogo. A chama laranja tremia loucamente de um lado para o outro sem ter uma fresta de vento cortando as telhas do teto. A velha girou o pescoço duro com um barulho de cartilagem lixando o osso. Ela fixou as retinas leitosas direito na maçaneta da porta da frente da casa. Não havia presença material ali. Não havia batida na porta. Mas a agonia pura de quem enxerga a desgraça de frente deformou os lábios dela num rasgo de puro terror. A bicha farejadora de espera feliz tinha vindo conferir o último suspiro. Como o corpo da benzedeira não obedecia aos comandos vitais, ela não conseguia erguer o punho para espancar o ferro da cama. A musculatura fina do braço direito tremia espasmódica, o nervo repuxando embaixo da carne fina, feito papel manteiga, num esforço colossal para ativar o código de batidas pela última vez na vida. Minha mãe entendeu a aflição medonha que rasgava o juízo da curandeira. Ela correu na área de serviço, puxou a tábua grossa de passar roupa, encostou bem colada no colchão e deitou o braço esquelético da Dona Benta em cima do forro. O osso do pulso despencou seco na prancha. A velha virou o rosto para a minha mãe, agradeceu apertando o olho num movimento quase imperceptível, cruzou a visão de volta para a fresta da porta de entrada e gastou a reserva absoluta da força vital que o coração ainda bombeava. A unha deformada por 30 anos de pancadaria subiu um dedo no ar frio e desabou com fúria. Toque. A sala inteira prendeu o oxigênio no peito. Ocorreu uma pausa arrastada, lotada de um peso esmagador que comprimia a costela da gente. O dedo subiu novamente, repuxado por pura teimosia caipira, negando a derrota. Toque, toque, toque. Era o atestado definitivo de invasão. A metralhadora enlouquecida de madeira falhou. O músculo não gerava mais voltagem para acelerar o ritmo, mas o aviso estava cravado. O alerta máximo de que o peso asqueroso estava ali, babando na madeira do batente, esperando a velha apagar para tomar o terreno. Dona Benta espremeu os dentes de baixo no lábio ressecado, rasgando a pele. A unha deslizou na tábua num barulho de atrito doloroso de quem tenta ancorar a própria alma na marra, e a caixa torácica dela parou no topo da inspiração. Não murchou mais. O globo ocular fixou no vazio bruto, travado exatamente na mesma expressão catatônica do menino doente que ela arrancou da cama doente há 4 décadas. A mulher da boca trancada desocupou a matéria peitando a praga de frente, alarmando o perigo até a válvula do coração pifar de vez. O fedor atroz evaporou da sala rasgando o ar da mesma forma súbita que invadiu. A porta da rua estalou o portal de garapa maciça como se um peso de tonelada tivesse acabado de soltar a pressão dali e corrido para o meio da mantiqueira. Despachamos o corpo da velha na terra molhada do cemitério municipal debaixo de chuva violenta, sem reza bonita, apenas com o alívio culposo e sujo de quem finalmente parou de sofrer a tortura de escutar unha rachando madeira no meio da noite. A família inteira comprou a ideia de que o enterro da Dona Benta era a tampa definitiva dessa loucura doentia. A conta fechou, o diabo levou o que queria. Acontece, Max, que a gente peca pela ignorância de subestimar a biologia de uma maldição milenar estancada no meio da reza. No mês passado, minha mãe encontrou um peão de fazenda aparentado daquela família de espera feliz na fila do banco, e o assunto escorregou para um menino salvo da possessão. O moleque sobreviveu ao ataque, virou um homem feito, encheu a carcaça de saúde, casou no papel, administra terra grande, toca cabeça de gado de raça e pilota a caminhonete do ano. Aproveita a vida luxuosa de um sujeito que nunca tomou susto do outro mundo. Clinicamente, a máquina humana dele funciona como um relógio suíço. Mas o peão relatou um evento nojento que explodiu a nossa paz mental de novo. A mulher desse homem de negócios exigiu receita psiquiátrica de tarja preta pesada no final do ano passado. Ela não tolera mais dividir o travesseiro com o marido. O cara desenvolveu uma disfunção noturna medonha.
Toda santa madrugada, quando a exaustão da fazenda afoga o cara num sono profundo de chumbo duro, a temperatura do quarto de luxo cai despencando. E com os lábios perfeitamente colados, sem mexer uma cartilagem do maxilar, começa a vazar da garganta do homem a voz de uma mulher muito velha. O som tem sotaque rústico, carregado da roça, raspando a garganta e engolindo sílabas de uma oração que ninguém consegue decifrar. A esposa apavorada jura que o sujeito passa o resto da madrugada arfando na cama, repetindo o desespero vocal de quem tenta puxar o oxigênio para soltar o fim de uma frase. O cara acorda no susto, ensopado de suor gelado, estrangulando o próprio pescoço e confessando que escuta o barulho infernal de unhas martelando a cabeceira do colchão. A entidade maldita não decepou a alma da criança naquela noite antiga, mas a benzeção interrompida na marra forjou uma prisão encravada dentro do peito dele, e toda noite, deitado no escuro, o homem repete o começo violento do exorcismo, esperando eternamente por um encerramento que a minha avó engoliu a seco e carregou para debaixo da terra de Minas Gerais. A dona Benta segurou o rojão até o último toque de unha naquela madeira velha da mantiqueira. Ela perdeu o dom da fala, é verdade, mas a alma continuava ali, viva e batendo de frente contra a desgraça por trás daquele olhar de mineira braba. Mas agora eu te pergunto, e quando a conta é mais cara? E quando o que sobra é só um vaso de carne respirando no automático, enquanto a essência da pessoa é drenada como água em terra seca? Eu tenho guardado aqui comigo um relato que veio lá do sertão do Pajeú, em Pernambuco, o caso da Mãe Socorro. Lá, o que saiu de dentro de uma caixa preta desenterrada num poço não se deu por satisfeito em levar só as cordas vocais. A coisa secou o poço da alma por completo. Se você achou a agonia da benta pesada, você não tem noção do que acontece quando um ser humano esquece até o jeito de piscar o olho. Eu vou soltar essa história nos próximos dias, mas só se eu sentir que vocês aguentam o tranco. Então faz o seguinte: se você quer saber o que tinha naquela caixa e o que aconteceu com a mulher que ficou 50 anos com o olho pregado no nada, comenta aqui embaixo. Solta o caso de Pernambuco, Max. Se tiver comentário o suficiente, eu adianto a edição e jogo no ar o quanto antes. E claro, se você é novo aqui no Contos do Max e gosta desse terror que mexe com o que a gente tem de mais humano, já esmaga o botão de se inscrever e deixa o seu like. Ativa o sino para não correr o risco do YouTube esquecer de te avisar quando a história da Mãe Socorro cair no canal. Fica de olho, porque a qualquer momento o sertão vai cobrar o preço aqui no canal. Até a próxima, se as coisas deixarem.